Já estamos ao vivo com o programa Amazonas Diário. Eu estou aqui com o doutor Marco Vicenzo, que é advogado, que é autor do pedido de impeachment contra o governador Wilson Lima. Eu gostaria, doutor, que o senhor se apresentasse para a população do estado do Amazonas e dizer que a partir do momento que o senhor impetrou esse pedido de impeachment, o senhor já ganhou a admiração de boa parte do estado do Amazonas. Eu gostaria que o senhor se apresentasse para o nosso povo. Bom, Alex, primeiramente, mais uma vez, obrigado por esse espaço, por dar voz aqui no programa. Agradeço a você e estendo a toda a produção, a todos aqui, fui muito bem recebido. Sempre tenho vindo ao Amazonas, né, agora com mais frequência, e o que eu percebo, fico até lisonjeado, né, pela forma como tenho sido tratado aqui pelo público e pelo povo amazonense, pelo povo manauara. A gente percebe que, querendo ou não, ficou um povo muito carente de atitudes políticas e atitudes, no meu caso, jurídicas. Então, pelo pouco que fiz, né, como sempre tenho dito, mas pelo muito que ainda posso fazer, tenho recebido muitas mensagens de apoio e eu fico muito grato com isso. Doutor, o que lhe motivou a fazer o pedido de impeachment contra o governador Wilson Lima? Bom, como eu disse na última entrevista que nós tivemos, não tive a oportunidade de estar aqui frente a frente contigo, eu tenho acompanhado não só o do Amazonas, mas acompanhei a situação do Rio de Janeiro, a situação de Santa Catarina, a situação do Pará, a situação do Distrito Federal, de onde eu sou. Agora, a do Amazonas me chamou a atenção pela forte sensação de impunidade, porque tudo era feito, aconteciam operações, a Operação Sangria teve uma efetividade muito grande, tivemos 3 fases da operação, na verdade 2, a terceira não foi bem uma fase da operação, mas teve um desdobramento. E ainda assim, o governo continuou com as práticas escusas, continuou com os supostos contratos fraudados, então tudo isso mostrava que não havia preocupação nenhuma, que ia continuar fazendo e que nada ia acontecer, como de fato até o momento ainda não se houve uma resolução, né? O que se tem são tentativas de frear, de impedir, né? Mas ainda não tivemos efetividade em nenhuma ação. Doutor, aqui no estado do Amazonas, a população está extremamente descontente com o governador do estado do Amazonas. E, na verdade, nunca na história do Amazonas um governador foi tão rejeitado pelo povo quanto o governador Wilson Lima. A última pesquisa que teve aqui, ele estava com 80% de rejeição. 80%. Eu acho que se fizer hoje uma pesquisa, o Instituto vai beirar os 100%, se não chegar aos 100%. Em novembro, o governador Wilson Lima ficou sabendo que iria faltar oxigênio. E nada fez para resolver esse problema. O senhor acompanhou esse processo da falta de oxigênio nos hospitais do Amazonas? Muito pertinente sua pergunta, Alex. Veja, eu vou dar um exemplo aqui simples, mas para o cidadão poder entender de uma vez por todas. Um hotel, vou dar um exemplo de um hotel que existe uma gestão. Nesse hotel existe o almoxarifado, que é um departamento responsável por ver ali o que está faltando, o que vai faltar, o que está prestes a acabar, né? E eu estou falando isso de uma empresa, um CNPJ pequeno. Desde o pequeno, médio ou médio porte de um hotel, ele tem esse departamento. Eu não acredito que um governo de um estado não tenha um departamento, e tem, porque, né, nós sabemos que existe essa pasta específica para isso, mas nós não podemos acreditar que não houve antecipadamente a previsão de que isso aconteceria, né? Então, quem disser que não sabia, pelo menos até setembro, está mentindo, pelo menos até outubro está mentindo, que não saberia que iria faltar oxigênio ou faltar qualquer insumo, porque isso era absolutamente possível de prever. O senhor faz aqui uma revelação que é nova para o estado do Amazonas, porque aqui nós temos conhecimento que o governador tinha conhecimento em novembro. O senhor está falando agora de setembro ou outubro. Isso torna muito mais grave a participação do governador na falta de oxigênio do que já era. Perfeito, Alex. Veja, nós estamos falando de uma pandemia que durou o ano inteiro, praticamente, né? A pandemia começou lá no início do ano passado. Então, se ele não sabia, ele mesmo assim ainda está errado, porque ele deveria saber. Se ainda assim não sabia, e eu acredito que sabia, mas ainda assim,
se a desculpa, né, se o argumento, a fundamentação é de que não sabia, então mesmo assim continua errado. Porque ele deveria saber. Mas existiu o pico já em novembro, de novembro para dezembro. Quando chegou nessa situação caótica, já estava em novembro para dezembro. Mas nada impedia de se antecipar, né, em razão, inclusive, dessa pasta que eu lhe falei, né, desse planejamento, como tem acontecido, por exemplo, em Roraima, como tem acontecido, por exemplo, no Pará, como tem sido feito no Distrito Federal, prevendo que a situação poderia progredir, ele deveria ter se preparado e se programado para que não acontecesse o que aconteceu. Então, eu acredito muito que sabia, sim, que todas essas problemáticas iriam acontecer, e ainda que não soubesse, ele não pode se eximir de responsabilidade, porque ele deveria saber. Doutor, mais uma pergunta ainda em relação a esse assunto, sobre a falta de oxigênio. O estado do Amazonas é o único estado do país que faltou oxigênio. Até agora, por exemplo, o Pará não faltou, Roraima não faltou, que é aqui pertinho, o Norte não faltou. E eu não tenho conhecimento que nenhum estado do Brasil faltou oxigênio. Só aqui no estado do Amazonas que faltou. Isso demonstra completa incompetência do governador Wilson Lima, né? É verdade, Alex. A questão do oxigênio, ela choca pela forma como as pessoas morrem. Né? Elas morrem ali verdadeiramente asfixiadas, sufocadas, sem oxigênio. Posso estar usando algum termo técnico da área da medicina de forma errada, mas no meu entendimento é que é uma das formas mais tristes da pessoa morrer. Ela morre procurando, buscando, puxando oxigênio, e ali ela não consegue, ela morre sufocada. Talvez isso seja a grande questão, a grande parte que choca a falta de oxigênio. Mas não é só faltar oxigênio, tem faltado tudo. Tem faltado leito, as pessoas morrem por falta de leito, por falta de medicamento. Eu fiquei sabendo agora recentemente que está faltando comida nos hospitais. Está faltando comida, Alex. Assim, nós temos orçamento, é só você acompanhar o portal da transparência. Além dos 18,5 bilhões enviados pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, para o Estado, contando com as isenções, além do orçamento que tem específico para a área da saúde, além das emendas que podem ser destinadas para a área da saúde. Cadê todo esse dinheiro, Alex? Cadê tudo isso que está? Cadê a gestão desse dinheiro? Então, assim, realmente, nenhum outro estado do Brasil tratou o orçamento público, o dinheiro do cidadão, da forma como o Amazonas tratou. Então isso é reflexo de uma ineficiência da gestão, de uma corrupção na gestão, porque é o que eu costumo dizer, que às vezes a gente acha que só a falta o mau atendimento, ou que só o erro médico, ou que só o policial que dá o tiro, que é a bala perdida. Não. As pessoas elas sempre querem encontrar um verdadeiro culpado. E nesse caso do Amazonas, não só a impunidade, mas a corrupção, de fato, tem matado o povo amazonense. Doutor, da última vez que nós conversamos por videoconferência, o senhor em Brasília e eu aqui no Amazonas, o senhor explicou passo a passo do pedido do impeachment do governador Wilson Lima. Hoje nós estamos com uma audiência muito grande e a população está questionando como é que é o andamento desse processo de impeachment. O senhor poderia explicar novamente para essas pessoas que estão nos acompanhando, que estão perguntando? Claro, vou até de forma breve e sem entrar na parte técnica para não confundir, né, o povo amazonense que está assistindo essa entrevista. Veja, em alguns estados existe um formato diferente. Aqui no Amazonas seria da seguinte forma: protocolado o pedido. Foi encaminhado já, pelo que eu tenho notícia, à Procuradoria. Toda a parte técnica, todos os pressupostos processuais já estão ok. E agora cabe ao presidente da Assembleia, hoje é o Roberto Cidade, cabe ao presidente da Assembleia, o deputado Roberto Cidade, aceitar ou não. Aceitando, é formada a comissão. Nós precisamos aí de 16 votos para dar prosseguimento e ser formada a comissão mista, que aí é a comissão formada por 5 desembargadores do tribunal, e são 5 mais velhos, segundo o regimento, e 5 deputados. Formada essa comissão dos 10, decidida a respeito do afastamento imediato, por até 180 dias do governador, e aí
tem um prazo para ampla defesa contraditória, ele vai, né, efetivamente fazer a sua defesa. Enquanto isso corre, a nova gestão, e aí não sabemos quem irá assumir, mas a nova gestão continua o trabalho do governo do Amazonas enquanto é processado o impeachment. No final desses 180 dias, até 180 dias, eu não sei quanto tempo será afastado, aí existe sim o julgamento, se vai ter a definitivo afastamento ou não. Olha só, a nossa audiência está tão grande aqui que eu vou lhe fazer uma pergunta que eu já até sei a resposta, mas é interessante ouvir de alguém que é conhecedor das leis. O senhor acha que tem materialidade hoje para o governador ser cassado? Na minha visão, do ponto de vista técnico, né, sem adentrar o mérito, eu acredito que sim. Eu acredito que existem subsídios suficientes para, em qualquer esfera, seja ela pelo processo que corre no STJ, seja ela pelo processo de impeachment, existem elementos e fundamentos suficientes para poder realmente dar efetividade no que eu falei no começo do programa. Na cassação, bem como na cassação, tanto no impeachment também. Doutor, o senhor fez uma denúncia também na ONU. Fala um pouco sobre essa denúncia que o senhor apresentou lá na ONU em relação aqui ao estado do Amazonas. Claro, eu fiz a denúncia na ONU não só pelas situações que nós já estamos acompanhando, das mortes, dessa parte do tratamento desumano, degradante, dessa verdadeira tortura, né? Mas também pensando e vendo a situação dos profissionais. Veja os profissionais da saúde, veja como é que eles estão sendo tratados, veja, os profissionais não estão nem recebendo, Alex. O pessoal da linha de frente do combate ao Covid não está recebendo. É como se você levasse o pessoal para a guerra, colocasse ele na linha de frente da guerra e deixasse todo mundo sem arma e sem munição. É como se você estivesse levando os profissionais da saúde para morrer. Então veja, isso deve sim ser investigado, né, pelo Tribunal Internacional, e isso deve ser repassado ao Brasil de uma forma muito séria, porque o que está acontecendo aqui no Amazonas, eu acredito e espero que não aconteça nunca mais, porque nunca aconteceu antes na história do país. Doutor, o senhor acha que o crime cometido pelo governador se enquadra num crime contra a humanidade? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, porque é o que nós estamos vendo. Eu vim do Distrito Federal, graças a Deus a situação lá na minha cidade não é a mesma, e quando eu chego aqui eu vejo que realmente é um tratamento totalmente desumano, é um tratamento que você não deseja para o seu pior inimigo. Então eu acredito e tenho certeza que são crimes contra a humanidade, são tratamentos, são verdadeiras, a gente acompanha verdadeira tortura aqui no estado do Amazonas, né? Gente correndo atrás de oxigênio para tentar ter um fôlego de vida. O senhor falou em salários atrasados. Na sexta-feira nós fizemos aqui uma reportagem, a nossa jornalista Lina Teixeira foi até o João Lúcio, e lá no João Lúcio os maqueiros estão com 3 meses de salários atrasados. Os maqueiros que são linha de frente, que estão ali envolvidos 24 horas com os pacientes do Covid-19. Estão há 3 meses sem receber. Tem um hospital chamado Hospital Joãozinho, que é do lado do João Lúcio, que os profissionais da limpeza estão há 5 meses sem receber. Essa é a situação aqui real, é o povo falando. Inclusive uma imagem, doutor, me chocou muito, que foi de um funcionário ajoelhado, pedindo, pelo amor de Deus, que ele precisava receber. Aquilo me deixou muito chocado, porque... E logo depois a gente recebe uma mensagem da empresa, que era terceirizada, dizendo que todos os funcionários que participaram da manifestação estavam suspensos. Veja, Alex, e aí me trazendo mais informações aí, a gente percebe que essa classe da saúde são verdadeiros heróis, né? Porque quantas pessoas sairiam de casa sem receber para ir trabalhar, realmente pensando na vida das outras pessoas, né? Então, assim, é muito bom ainda ter pessoas que trabalham por vocação, que amam o que fazem e amam salvar vidas. Essas pessoas, eu louvo a Deus pela vida delas. Eu acredito que, sem sombra de dúvidas, é um fato histórico
no estado do Amazonas e que elas fizeram parte de um momento histórico de salvar muitas vidas, porque há muito se fala das vidas que são perdidas, que são ceifadas, né? Isso é muito triste e tem que ser falado sim, mas também tem que ser falado da parte das vidas que são salvas por esses heróis, né? E eu parabenizo e louvo a Deus pela vida dessas pessoas, desses profissionais. Doutor, a gente sabe que o processo de impeachment é técnico, né? Ele precisa se basear em uma denúncia, mas ele também é um processo político. E nós estamos assistindo e vendo que não há um momento político mais propício para o impeachment, principalmente baseando no fato do que há materialidade nas denúncias. Além da materialidade, há um apelo da população. A população quer que o governador Wilson Lima seja afastado. Há momento melhor do que esse para caçar o governador? Muito bem explanado, Alex. Veja, o impeachment ele não é, e nunca pode ser, uma ferramenta de desistência, né? Por exemplo, eu escolhi um governador e agora eu desisto desse governador. Eu votei num governador, o povo decidiu que esse seria um governador e agora se arrependeu do voto. O impeachment não é para isso. E por isso você citou muito bem a parte técnica, né? O impeachment ele deve ser levado em consideração do ponto de vista jurídico, sim. Sobre a parte política, sobre o momento político, desde o ano passado é um momento ideal. Mas agora, né, e aí cito novamente o deputado Roberto Cidade, que tomou posse aí hoje, me corrija se eu estiver errado, eu vejo que não existe nenhum momento melhor do que esse. Porque ele acaba de assumir, né, a presidência da mesa diretora, da Aleam, e ele pode agora, nesse exato momento, mostrar uma resposta imediata para o povo do Amazonas. Então eu acredito que, e eu não o conheço, ainda não tive essa oportunidade, eu até gostaria de me convidar para tomar um café com ele, porque, para explicar, né, de forma institucional, o povo precisa de uma resposta imediata, porque crimes ocorreram, né, crimes de responsabilidade estão claríssimos, né, não tem só o meu pedido de impeachment, deve ter bem uns 20 pedidos de impeachment. Tinha 10 antes do seu. Tinha 10 antes do meu, depois entraram mais 5. Exatamente. Ainda teve o do CIMAN, que é o Sindicato dos Médicos, e teve o meu. Então, beira aos 20 pedidos de impeachment. Nós estamos falando do reflexo do que tem acontecido. Nunca na história do Amazonas um governador sofreu tantos pedidos de impeachment quanto o governador Wilson Lima. E eu tomei o cuidado de ler os processos de impeachment e os pedidos de impeachment. Todos têm a fundamentação e a gente percebe que em vários momentos são eu diria que sinóticos. São pedidos idênticos, porque você percebe claramente os crimes de responsabilidades cometidos. Então, assim, eu acho que o momento é ideal para que os representantes do povo, na figura do presidente da Assembleia, agora realmente possam demonstrar que representam o povo, porque as ruas, mesmo que de forma rouca, têm gritado fora o Wilson Lima. Então, se aqueles que ali estão, deputados estaduais, realmente representam o povo amazonense, eles devem, nesse momento, receber pelo menos o pedido de impeachment. Doutor, para concluir aqui a nossa entrevista, eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor sobre o seu pedido específico de impeachment. O senhor se baseou em quais fatos para pedir o afastamento do governador Wilson Lima? Tem os respiradores, quais foram os fatos que o senhor se baseou? Alex, eu passaria contigo aqui mais 3 programas narrando. Porque não foram só a questão dos respiradores, nós tivemos vários. A questão do INDSH, que além do pagamento normal do contrato, né, para o Hospital Delfim Aziz operar em 100%, ele operava no máximo no pico da pandemia do ano passado a 50%, 60%. E mesmo assim recebia o 100%. Então assim, eu pago 100%, mas opero só 60%, então existe um superfaturamento nisso aqui, porque sobra dinheiro, e mesmo assim, ainda que não existisse, foram feitos 4 aditivos, de aproximadamente 100 milhões de reais cada um, eu estou falando de 400 milhões de reais em um contrato, que sequer consta no portal da transparência. Doutor, eu não sei se o senhor tem conhecimento, mas o senhor está citando um instituto
que administra um hospital que custa 30 milhões de reais para o estado do Amazonas, que é o Delfim Aziz. Em abril, no pico da pandemia, nós tivemos conhecimento, isso dito pelo próprio administrador desse instituto, que existiam 50% das vagas disponíveis lá de UTI e essas vagas não estavam sendo utilizadas. E nós aqui no nosso programa chegamos a denunciar a morte de um senhor na recepção da recepção do Hospital Delfim Aziz. Esse senhor, inclusive, é lá de Manacapuru, aqui, região metropolitana aqui de Manaus. Aqui. Veja, a situação tanto dos leitos, dos respiradores, e aí um fato novo que eu trouxe para o processo de impeachment, foram também os das vacinas. Veja, tinha leito. Tinha leito disponível, às vezes tinha respirador ou medicamento disponível, como também tem a vacina em alguns momentos disponível, mas é engraçado que eles direcionam para quem eles querem. Então, assim, eu preciso de uma forma discreta ali colocar alguém que eu conheço, um parente, alguém que precisa próximo ao meu ciclo de relacionamento. Não estou dizendo que isso aconteceu, não posso afirmar, mas é o que comumente acontece, né? Então, isso era disponibilizado para aquela pessoa próxima do meu relacionamento. Assim como aconteceu recentemente com a vacina. Várias vacinas sumiram e várias pessoas que não estavam ali, não preenchiam os requisitos para serem vacinadas, eram vacinadas. Então, isso não só aqui no Amazonas, em vários estados, né? Esse clientelismo é muito comum de se acontecer. O problema do clientelismo, não só apenas narrando que é um crime, que é errado, né? Não se pode ser feito, mas no momento que foi feito. Doutor, o senhor fez alguma denúncia específica sobre o hospital de campanha Newton Lins? Porque no primeiro dia da inauguração foram lavadas lá 4 toneladas de roupa com 5 pacientes dentro. E o interessante é que as mesmas empresas que foram indiciadas pela CPI da Saúde são as mesmas empresas que vão prestar serviço agora, novamente para o hospital que já foi inaugurado agora novamente. É um absurdo isso. Veja, o que você está falando. Vão ganhar 3 milhões essas empresas. É sobre isso que eu falava a respeito da impunidade. Então, não só essa situação da empresa que lavava as roupas desse hospital, mas o próprio narrado aqui NDSH. Após todas as investigações, após a segunda fase da operação, houve um novo contrato com a mesma empresa investigada. Tudo isso, tanto esse fato que eu narrei quanto que você narrou, é o sentimento de impunidade. Eu faço o que eu quiser, do jeito que eu quiser e a hora que eu quiser, porque o Estado é meu. E acabou. E as pessoas têm que entender que, apesar delas serem governantes, né, parlamentares, o Estado não é delas. Né? A máquina pública, o erário público, o cofre público não são deles. Eles são apenas veículos, eles apenas podem gerir, direcionar. Mas é tudo nosso. É tudo meu, seu, de todo contribuinte. Então, essa sensação de impunidade deixa a sensação de que tudo pode ser feito do jeito que eles querem. E nada vai ser responsabilizado depois. A minha intenção é que haja uma responsabilização e que as pessoas responsáveis por isso sejam condenadas. Eu ouço muito dizer, o pessoal falar, algumas pessoas me dizem para tomar cuidado, né, que o Wilson quer me calar, que as pessoas querem me calar. Não conheço o Wilson Lima, não conheço várias figuras políticas aqui do Estado, mas eu não tenho medo. Né? A forma de me calar, se o Wilson Lima assim o quiser fazer, é renunciando. Renuncie. Eu peço ao Wilson Lima, renuncie. Porque se você renunciar, o meu impeachment perde o objeto. Né? Então eu acho que seria a forma mais simples de resolver da parte dele. E seria também a forma, mesmo que depois de tudo, né, eu tenho certeza que ele está envergonhado. Porque eu me sentiria envergonhado, como homem, como profissional. Mas se ele tem um pingo ainda de hombridade, que ele renuncie. Porque o povo já não aceita, já não o vê mais como um líder do Estado, como chefe do Poder Executivo.
Doutor Marcos Vicenzo, a gente agradece pela sua participação, o senhor está de parabéns, o povo do Amazonas passou a lhe admirar, o senhor é uma figura agora conhecida aqui pelo povo do Amazonas. Eu gostaria que o senhor usasse aqui a nossa Câmara 1 para se despedir aqui dessa população que tanto hoje lhe admira. Bom, eu gostaria que essa admiração fosse num momento menos triste e por uma razão menos triste. Eu confesso que cheguei no Amazonas sabendo da situação, mas não esperava que fosse tão triste como eu percebi agora, dessa última vez que vim. Então eu só peço ao povo que, infelizmente, não pode fazer nada, né? Principalmente quem não é da área da saúde, acaba ficando de mãos atadas. Eu peço a vocês que realmente orem, né? Independente da tua religião, com respeito a todas as religiões, eu sou cristão evangélico, então eu peço a você que ore pelo povo do Amazonas, ore pelo povo de Manaus, você que não pode ajudar de outra forma, porque o estado do Amazonas precisa verdadeiramente ser liberto. Isso é o que eu acho, né? E é o que eu clamo ao Senhor Jesus. Obrigado, doutor. A gente vai para o intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente vem com os vídeos da manifestação que aconteceu ontem à noite, às 20 horas, aqui na capital Manaus e também em Presidente Figueiredo. A gente vai e a gente volta.